Oi, oi, sejam bem-vindos. Nosso clube de leitura, estudos do Tarot do Osho. Estamos retornando a essa atividade, eu e a Dana. Não se importem com ela faz parte um pouquinho do tema que nós vamos falar sobre hoje, né, da carta que nós vamos trazer hoje. Fala de natureza, que fala de criatividade, que fala da natureza de ser e ser no mundo. E ficamos alguns meses sem gravar essa série de vídeos, estamos retornando agora, um pouco por outras demandas e um pouco também por a desmotivação de estar criando conteúdo e sentir que não tem algum retorno, né? Eu sei que é muito desafiador a gente criar conteúdo, a gente não sabe quantas pessoas vão chegar aqui, é realmente como se a gente estivesse jogando uma mensagem em uma garrafa e quem é que encontra? A gente não sabe quem vai encontrar. Mas eu faço muito mais esse trabalho por mim, para aquelas pessoas que buscam entender, aprender sobre o tarô do Osho e buscam autoconhecimento através das cartas do tarô e desse baralho, né, desse tarô, principalmente porque ele é um tarô que fala de desenvolvimento, profundidade do ser, e eu decidi voltar para essa série porque eu comecei a reestudar esse tarô, eu estudando, fazendo as minhas leituras, trazendo esse tarô novamente para a minha vida, todo dia tirando uma carta, todo dia refletindo sobre as minhas questões. E quando eu ia procurar alguma coisa no YouTube sobre isso, algum vídeo, algum conteúdo sobre isso, eu via muito pouquinhas coisas e algumas coisas muito jogadas, então eu disse, eu vou voltar com a série, eu vou voltar a estudar esse tarô, criando algum conteúdo para vocês. Então, já fica o convite, se você gosta desse tipo de conteúdo e me ajude a me motivar a continuar fazendo, deixe seu comentário, deixe seu like. Se você não for meu seguidor, convido a me seguir, tenho várias outras abordagens aqui, não só tarô, eu também sou terapeuta, e prazer, né? Se você chegou agora aqui, eu me chamo Tuila Cláudia, sou taróloga, cartomante, terapeuta integrativa e de formação educadora musical, musicoterapeuta. E uma amante e uma buscadora da regeneração do meu ser. Então, sejam bem-vindos. Se você já é da casa, seja bem-vindo. Se você ainda não é, muito bem-vindo também. Então, bora lá. Retomando os nossos estudos do Tarot do Osho, eu vou trazer novamente que a gente está lendo esse livro aqui. É um livro mais antiguinho, ele está todo velhinho aqui, mas é o primeiro livro que eu ganhei na vida. Tem aí já um vídeo que eu falo sobre a história desse livro, que eu falo sobre a minha trajetória com o Tarot do Osho. Convido você a assistir. E me conta também a sua trajetória, por que você está estudando esse tarô, como esse tarô te mexe. Me compartilhei comigo, tá? E a carta que nós vamos conversar um pouquinho sobre ela hoje é a carta da criatividade. A carta da Imperatriz. Certo? Vai ficar um pouco desfocado. A carta da criatividade. Bora lá. Vou começar lendo um pouquinho do texto que tem aqui no livro e a gente vai conversar um pouco sobre essa carta, trazer a energia dela. A nossa natureza, ela é criativa. A criatividade, carta número 3, que é a carta que linka aí no tarot tradicional com a carta da Imperatriz. Os pintores pintam, os poetas escrevem, criam poesia. Os dançarinos criam dança. Mas tudo isso são apenas fragmentos. A pessoa religiosa cria a si mesmo. A pessoa religiosa é o maior artista que existe. Tá? Esse aqui, ele está falando religioso, mas eu observo essa palavra como o espiritualista, né? O espiritualizado.
Religião já tem aí umas outras crenças sobre religiosidade, né? Diferente de espiritualidade. Então eu vou me atrever a substituir essa palavra, sim, que os espiritualizados, os espiritualistas, eles criam a si mesmo e são os maiores artistas que existem. A única maneira de estar realmente em sintonia com a existência é ser criativo. Quando você cria algo, alguma coisa, o que quer que seja, poesia, canção, música, alguma dança, o que for, sempre que você cria, você participa da existência. Não está mais separado dela. Na verdade, você desaparece e a existência começa a criar por intermédio de você. E se você consegue se agarrar a esses momentos, se você toma consciência desses raros momentos em que não existe ego e a criação simplesmente flui através de você, então a criatividade se torna meditativa. Bora lá falar alguns pontos aqui. Ele coloca assim, né? A única maneira de estar realmente em sintonia com a existência é ser criativo. Quando eu olho para essa carta da criatividade, me vem muito a natureza. Essa coisa a natureza, ela cria. A natureza, ela tem um senso criativo caótico. E o tempo dessa criação é um tempo mais lento. Só observar, se você fincar algumas estacas, né, estou olhando aqui para a minha janela e para o meu pequeno jardim, as estacas de margaridões que tem ali, você vê daqui a algum tempo as coisas se criando, as coisas crescendo, as plantinhas crescendo, e isso é criação. E as plantas vão criando as flores e os frutos, que vai criar mais plantas e mais flores e mais frutos. Então, isso é uma criatividade. Isso é a criação da natureza. Isso é a própria natureza. Então, a nossa natureza ela é criativa. E essa imagem dessa carta, ele me remete muito a isso, a essa mãe natureza, essa mulher que está criando a luz da lua, a luz do sol, ela é brilhante, ela é a flor, ela faz parte da natureza. E a nossa natureza humana, ela é criativa. Nós somos da natureza, mas nós somos também deuses criativos. Então temos essas duas energias. Por isso que quando ele fala assim, a única maneira de estar realmente em sintonia com a existência é ser criativo, porque nós existimos para criar algo no mundo. Nós existimos para frutificar, florescer no mundo, fazer as coisas acontecerem, criar no mundo. E não coincidência que essa carta representa a imperatriz, a mãe, a que gera no seu útero, né, a mulher receptiva, a mulher que cria. Por isso que é o feminino. Não que o masculino não crie, mas a energia feminina, ela é essencialmente criação. Criar. Quando um pintor, quando um cantor, eu componho também músicas, quando eu vou compor uma música, tem um tempo diferente. A gente precisa entrar num estado de relaxamento, num estado de presença muito potente e um tempo mais esticado para a gente conseguir criar algo consistente, né? Então, tem um tempo diferente para você criar as coisas. Tem aí compositores que passam anos com letras de músicas, melodias, arranjos guardados que vão ser criados e vão ser finalizados muitos anos depois. O tempo é outro. Né? E a gente vive numa correria, nas preocupações, uma coisa mais acelerada que não está nos permitindo esse tempo de criar algo.
Tá? Fica aí a reflexão. E aí ele coloca assim, né? Você não está mais separado. Quando você começa a criar alguma coisa, você não está mais separado da existência. Você deixa a existência falar e agir por você. Você é um instrumento da existência. É como se ele dissesse assim: quando você está criando algo no mundo, você é um Deus. Você está sendo Deus na Terra. Você está trazendo a essência divina para o planeta, para a existência, para a vida. Isso aqui é muito bonito. Todo criador conhece esses momentos, mas só vagamente. Os poetas sabem que há momentos em que a poesia simplesmente flui. Mesmo querendo detê-la, você não consegue. E há momentos em que você está simplesmente seco. Há feitiços de secura quando você quer criar alguma coisa, mas nada vem. Quanto mais esforço você faz, menor a possibilidade. Porque o esforço significa simplesmente esforço do ego. Nossa, fichas caindo. E quando ele fala assim, né? Quando você esforça, porque a criação, a criatividade da terra, da natureza, ela é relaxada, ela tem o seu tempo, ela tem um certo relaxamento das coisas acontecerem e flui como um rio, né, que se desemboca, fala assim, não sei, como um rio que vai chegando no mar e tem um tempo, tem um relaxamento, tem uma certeza. Mas quando você quer criar a partir do seu ego, e aí isso é o número 4, é o imperador. Você vai criar a partir do seu ego, você vai criar para você, é algo mais individualizado, não é algo de uma criação que está em comunhão com tudo, não é uma criação que está compartilhando e é generosa com tudo. Então ele está mostrando esses dois aspectos. Quando não flui, quando tem que ter esforço, aí é do ego. E aí, quantas vezes na nossa vida a gente quer criar algo, a gente quer criar um trabalho, a gente quer criar algo profissionalmente para nós, queremos criar um relacionamento, mais dinheiro, e a gente está sempre no esforço. A gente está sempre querendo se esforçar para acreditar que merecemos criar alguma coisa. Né? Então, quando a gente tem o esforço, a gente está falando de ego, a gente não está falando de deixar a existência fluir. E muitas vezes o que se requer é o relaxamento para que as coisas comecem a fluir, é você abrir um pouco mão para deixar as coisas fluírem. É o tempo da criação mais do feminino do que do masculino. E parece que a gente está imerso numa sociedade, numa realidade que quer criar a todo custo, mas numa energia masculina. E eu não estou falando de homem, gente, estou falando da energia masculina, que é do fazer, que é do sacrifício, tem que fazer o tempo inteiro. Sendo que a criação, fluida e relaxada, e com total facilidade, ela é da mãe, ela é do feminino. Muito interessante. A criatividade surge só quando o ego está ausente. Quando você está relaxado, em profundo repouso, quando realmente não existe nenhum desejo de nada. De repente, você é agarrado, uma força desconhecida o domina, se aposta de você. É o termo exato, você é possuído. É aquela coisa dos poetas, né, do ter a musa, né, se você está ali um respiro de criação e você começa a criar poesia, você começa a escrever, você começa a desenhar, tem aquela inspiração, né? Eu vejo essa coisa do possuído como uma inspiração. E aí é de fato deixar a existência fluir por você.
E a gente não está falando só das artes, tá? A gente pode falar de qualquer outra área, para o seu negócio, para o seu empreendimento, para o seu corpo. A gente pode levar isso para todas as áreas. O que está te inspirando? Você está querendo criar algo diferente na sua vida a partir do esforço? Ou você está inspirado e deixando as coisas fluírem como tem que ser? Os poetas, os pintores, os escultores, todos eles conhecem esses momentos, mas só se dão conta deles depois que terminam, apenas lembram deles. Olham para trás e sentem que ali havia alguma coisa muito importante, mas que agora não há mais. Captam esses momentos só depois que terminam. O meditador os capta enquanto estão acontecendo. Essa é a única diferença entre o poeta e o místico. O poeta lembra-se dos momentos criativos. O místico toma consciência deles no próprio momento. E isso faz uma grande diferença. E aí ele vai falar sobre a meditação, né? A meditação é simplesmente captar esses momentos e a criatividade é criar esses momentos. Quando criatividade e meditação se encontram, você chegou em casa, a jornada se completou. Ela traz essa ideia da meditação estar presente, quando você está presente, quando você está em estado meditativo e relaxado, você consegue perceber esses momentos de inspiração e usá-los muito mais do que o poeta, né, que ele fala aqui, que é aquele que tem um momento de inspiração para criar, mas ele apagou, né? Ele não sabe exatamente o que aconteceu. Ele sabe que aconteceu algo, mas ele não sabe exatamente o que aquilo era. Então, é esse estado de meditação, esse estado de presença que essa carta vem nos convidar a estar presente com o que a gente está criando na vida, aquilo que a gente está gerando na vida, aquilo que a gente está criando agora, no presente, as nossas escolhas, que vão criar um futuro, que só vão germinar lá no futuro, mas que a gente já está criando agora. Nós somos a criatividade no mundo. Nós somos seres criadores. Nós somos parte da existência quando estamos criando. Né? E o quanto dessa criação não precisa ser pelo esforço, e sim com essa graciosidade que essa carta traz, né? Essa beleza, essa leveza, essa fluidez que essa carta traz. Né? Essa mulher que é ao mesmo tempo natureza e o ser humano, ela está misturada ali com uma energia de constante criação, de constante cuidado com a vida dela e com as coisas que ela cria. Então, enquanto aqui a gente está cuidando das nossas criações, nosso corpo é uma criação, o quanto você está cuidando do seu corpo? Então, essa carta ela vem nos convidar a fazer esse movimento. Né? E a Imperatriz, ela fala disso, né? De germinar, de gerar, de esperar o tempo das coisas, mas com muita essa coisa da mulher, né? Com muita receptividade, com muita doçura, quando a gente está no aspecto positivo dela. No aspecto mais negativo, a gente fala de um não deixar fluir, de um controle excessivo, de uma mãe que quer manipular, né? Quer criar, mas quer ter ali a sua criação sob controle, quer sufocar, é essa palavra, sufoca as suas criações. Então esse foi nosso encontro de hoje para falar dessa carta maravilhosa, a criatividade. Novamente, convido vocês a curtir, compartilhar. E a próxima carta é a número 4, que é a que representa o imperador. Se eu não me engano, aqui no tarot do Osho é o rebelde. Uma carta bastante potente. Aguardo vocês no próximo momento. E fica o convite para deixar essa carta fluir nas suas vidas. Até breve.